Vamos ver agora do que se trata esse casamento patriarcal que tanto nós ouvimos falar por aí e que inclusive está sendo relacionado com o ter várias esposas. Mas será que é assim, gente? Hoje eu vou ler algumas passagens bíblicas e nós vamos meditar juntos para tentar entender qual é o tipo de casamento agradável ao Criador. Bom, primeiro, vamos dar uma olhada aqui, ó, em um arquivo aqui de um irmão e ele colocou uma definição aqui interessante. Ele diz o seguinte, ó: a verdade é que o termo casamento patriarcal não existe dentro das escrituras e é sim um ensino em desacordo com as escrituras sagradas, assim como a Trindade, por exemplo. Homens que buscam atender seus próprios desejos carnais. O casamento patriarcal, termo casamento patriarcal, nada tem a ver com ter múltiplas esposas, e sim tem a ver com a ordem hierárquica da família e funções do marido e da esposa como um todo dentro do lar e suas funções perante o Criador, perante Yahweh. Qual o significado da palavra patriarca? O termo patriarca aparece somente nas cartas dos apóstolos. Vocês sabiam disso? Olha lá, Strong 3966, em grego, patriarques. Aqui. Definição: patriarca. Chefe ou fundador de família. Segundo o dicionário bíblico de Smith, patriarca, o pai de uma tribo, nome dado ao chefe de uma tribo nos tempos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, dos escritos antigos ou escrituras, como mencionado na Nova Aliança, nos escritos da Nova Aliança. No uso comum, o título de patriarca é atribuído especialmente àqueles cuja vida foram registradas nas escrituras antes da época de Moisés, como Adão, Abraão, Isaac, Jacó. No início da história dos hebreus, encontramos um ancestral ou pai de uma família mantendo autoridade sobre seus filhos e os filhos de seus filhos enquanto ele viveu. Quaisquer que fossem as novas conexões que pudessem formar quando o pai morreu, as famílias do ramo não se separavam e formavam novas comunidades, mas geralmente unidas sob outro chefe comum. O filho mais velho era geralmente investido com esta dignidade. Sua autoridade era paternal. Ele era honrado como ponto central de conexão e como representante de toda a família. Assim, cada grande família tinha seu patriarca, ou cabeça, e cada tribo seu príncipe, selecionados entre vários chefes das famílias que abraçava. McClintock e Strong. Após a destruição de Jerusalém, o patriarca era o título dos principais governantes religiosos dos judeus na Ásia nos primeiros tempos cristãos. Tornou-se a designação dos bispos de Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. É daí também que vem o termo os pais da igreja, que seriam os novos patriarcas, os patriarcas cristãos. Bom, até aqui, quem tiver interesse em ler aqui esse arquivo, pode acessar o canal de Volta Raiz no Telegram, que vai estar lá disponível, tá bom? Por hora, isso é o que nos interessa. Então, vocês viram que casamento patriarcal e nada tem a ver com ter múltiplas esposas. Então, vamos analisar agora aqui este gráfico com a genealogia dos patriarcas. Aqui, ó, a partir de Abraão até José. Então, veja que aqui, ó, nós temos as gerações dos patriarcas que
deu origem às 12 tribos de Israel. Vamos, veja aqui, Abraão, nessa primeira linha, Abraão, Agar. Então, é dito que Abraão teve várias esposas. Mas será que foi assim mesmo? Vamos ver. Tá aqui, Nessa genealogia, nós temos como mulher Sara, Agar e Quetura. Sara foi a esposa de Abraão. Será que Agar foi esposa de Abraão? Veja que aqui eu coloquei a palavra gambiarra, não no sentido depreciativo, mas para que vocês possam entender que Agar não foi uma esposa propriamente dita de Abraão. Nós vamos ler algumas passagens da Bíblia, daqui a pouquinho vocês vão entender. E aí, nós temos aqui também Quetura. Quetura foi a esposa de Abraão após a morte de Sara. Ou seja, Abraão era viúvo quando se casou com Quetura. E nós sabemos que os viúvos podem se casar novamente. Podem o matrimônio. Veja aqui, Abraão viúvo, né? No seu segundo casamento. Sara não era mais viva. Então, vamos ler agora as passagens a respeito de Agar. Será que Agar era gambiarra ou Agar era esposa? Vamos ver. Aqui, vamos ler Gênesis 21, verso 9. Essa versão aqui do texto Receptus. E viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, o qual havia esta dado a Abraão, que o ridicularizava. Portanto, disse Abraão, expulsa esta serva e a seu filho. Expulsa quem? A esposa? Expulsa esta serva e a seu filho. Que o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Este dito pareceu grave a Abraão por causa de seu filho. Por causa da esposa? Não, porque a serva tinha dado um descendente a Abraão. Mas o que o Criador disse para Abraão? O próprio Criador disse para Abraão: não te pareça grave por causa do jovem e de tua serva. Em tudo o que te disser, Sara, ouve tua voz. Dê ouvidos a Sara, porque Isaque será chamada tua descendência. Então, será que Agar era esposa ou gambiarra? Abraão nunca se casou efetivamente com Agar, que foi apenas uma espécie de barriga de aluguel. É esse entendimento que nós devemos ter. O propósito naqueles tempos era gerar descendência, estava relacionado às coisas terrenas, aos objetivos e propósitos terrenos. Tanto é que a terra prometida, no testemunho dos escritos antigos, era aqui nesta terra. Eles serviram de testemunhos que apontavam para a terra prometida celestial. Sarai disse a Abrão: já que Yahuá me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Olha qual era o propósito para que Abraão tomasse uma outra mulher. Gerar descendência. Isso veio da própria esposa de Abraão. Então, Abraão atendeu a proposta de Sarai e possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão:
caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que Yahuwá seja juiz entre mim e você. Olha, gente, que interessante aqui essa fala de Sarai. Foi a própria esposa que permitiu que o marido dela se deitasse com a outra a fim de levantar descendência. Nós sabemos que essa atitude de Sara não foi boa diante dos olhos do Criador, porque revelou que ela não teve paciência para esperar na promessa. O pai tinha prometido que, por meio dela, levantaria descendência a Abraão. Só que conforme o tempo ia passando e nada acontecia, ela foi ficando ansiosa e acabou tomando essa atitude aqui, o que acabou gerando consequências ruins para o futuro, né? Porque nós sabemos que por meio da descendência da serva veio Ismael, né? E os povos que se tornaram grandes adversários do povo de Israel, dos descendentes de Isaac, não é? Então, veja, aqui Sarai falou para... Vou ler novamente aqui, ó. Aqui Sarai, na época, falou para Abraão, caia sobre você a afronta que veio sofrendo. Serve em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que Yahuwá seja o juiz entre mim e você. Veja aqui essa fala de Sarai. Se fosse hoje, será que alguns homens aceitariam essa fala aqui? Será que Sarai estava afrontando o marido? E aí, o que aconteceu? Abraão falou a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Tá vendo? Ó, Abraão concordou com as palavras da esposa. Aqui, nós podemos ver a parceria entre o marido e a esposa. Ambos devem servir ao Criador a fim de buscarem o que é justo diante do Pai. Então, Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Está em 16, 2, 4 e 6. Olha só. Sarai maltratando Agar, porque Agar, por se ver grávida, começou a desprezar a senhora. Será que Agar era esposa? Ou será que Agar era somente uma serva? Veja que o Criador aprovou Sarai expulsar Agar. Isso não seria permitido em um casamento efetivo. Mas no contexto aqui, ó, dessa passagem, nós vemos que o pai também abençoaria Agar, apesar do erro de Sarai em não ter tido paciência e ter tomado essa atitude errada de oferecer a serva para o próprio marido. Pegaram? Ponto, gente. E aí, o que aconteceu? Aí, Agar voltou para o convívio, né, da tribo. E o filho dela cresceu e também nasceu Isaac. E quando Isaac cresceu e foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E aí ela disse a Abraão, livre-se daquela escrava. Ela disse, livre-se daquela esposa, daquela mulher? Não, ela disse, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. E aí, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia o filho seu. Será que Abraão estava preocupado com a escrava? Ou com a suposta esposa, como ensinam por aí? Não, ele estava preocupado com o filho, porque era filho dele também. Só que aí o que aconteceu?
O Criador disse para Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Né? Aqui repetindo aqueles versos que eu li anteriormente. Então, vocês viram, né? Agar, por que Agar era gambiarra? Porque ela não era uma esposa de fato. Ela era uma escrava que foi usada para trazer um descendente a Abraão, por conta de um erro, porque a esposa, Sarai, a esposa verdadeira de Abraão, por não esperar a promessa, acabou tomando essa atitude impulsiva. E que atitude essa que trouxe muitas consequências depois, não é? Então, vamos voltar lá. Então, nós vemos aqui, ó, que o casamento do patriarca Abraham foi com Sara, uma esposa. Foi gambiarra, como nós lemos. Agora, e Quetura foi a esposa quando Abraão estava viúvo, ok? Agora vamos passar para Isaac. Isaac teve uma, foi Rebeca. Isaac já prefigurava, né, a unidade, a união perfeita entre um homem e uma mulher. Então, vamos agora passar para Jacó. É em Jacó que nós vemos os maiores argumentos, né, em favor do casamento poligâmico, o qual chamam de casamento patriarcal, gente. Mas nós não podemos associar a poligamia ao casamento patriarcal. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Eu sei que é um tema, mas não deveria ser, né? Uma vez que a nossa própria sociedade não aprova esse tipo de união, não é? Então, vamos passar para Jacó. Está aqui, ó. Jacó e Raquel. Quais foram as mulheres que se deitaram com Jacó aqui, ó, de acordo com esse gráfico aqui, ó? Lia, Bila e Zilpa. Então, aqui eu coloquei Lia gambiarra, Bila gambiarra, Zilpa gambiarra. Bila e Zilpa eu nem vou citar, porque elas eram as servas. Então, da mesma forma como foi Hagar, nós também temos aqui Bila e Zilpa, que eram as servas, né, das esposas de Jacó. Então, vamos ver aqui. Será que Lia era gambiarra? Por que eu coloquei aqui Lia como sendo gambiarra? Vamos ler aqui, vamos ler aqui, ó. Lia é gambiarra? O que vocês acham? Aqui tá uma imagem de Jacó com Raquel, né? Não sei se vocês já leram a história de Jacó com Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel e pediu a mão de Raquel em casamento aos pais dela. Mas, na noite de núpcias, o que aconteceu? Jacó foi enganado. Ele pensou estar com Raquel, mas era outra. Na mente dele, ele consumou o casamento com Raquel. Aí, o que aconteceu? Vamos agora para as escrituras. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então, Jacó disse a Labão, o pai de Raquel e de Lia: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel porque você me enganou. Está em Gênesis 29, 25. Jacó foi enganado. E aí, o que Labão falou? Deixe pastar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Gênesis 29, 27. Ou seja, a família de Raquel enganou Jacó para que ele se casasse com a mais velha, porque era uma tradição antiga.
E aí, Jacó permaneceu casado com Lia, mas na cabeça dele, inclusive na hora da consumação deste casamento, ele estava com a cabeça em Raquel. Ele só foi descobrir Lia quando ele acordou. Então, nós já vemos aqui esse casamento, ele se deu baseado em algo ruim, no engano. Então, continuando aqui, ó. A união efetiva por amor foi com Raquel, o que mostra que o ato sexual por si só não prefigura necessariamente casamento. Né? Ou então, todos os fornicadores seriam casados, que não é o caso, né? Então, apesar de que o ato carnal, ele sim consuma a união mística de duas pessoas que se amam. Deu para entender, gente? Então, vamos voltar aqui. Então, o que nós vemos aqui, ó? O casamento místico verdadeiro se deu com Raquel. Jacó amou Raquel a sua vida inteira. Era com Raquel que ele estava ligado em uma só carne. As outras mulheres eram como se fossem gambiarras. As escravas para suscitar descendentes. E Lia, porque Jacó foi enganado. Porque nós não podemos considerar como esposas efetivas as mulheres com quem Jacó se deitou. O ideal de casamento diante do Criador é um homem e uma mulher ligados em uma união mística, prefigurando o amor do Messias com a igreja. Né? E aqui, para finalizar, nós temos José. José se casou com uma esposa, Asenate, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. José era o filho preferido de Jacó. José era filho de Raquel. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui mais um pouco da história de Jacó com Raquel. Esse texto aqui faz parte de um comentário que eu deixei. Porque a pessoa, ela tinha dito que Jacó, ele preferia Lia. Porque Lia deu mais descendentes. Né? Mas vamos ver aqui essas passagens para tentar entender quem Jacó preferia. Ó, Gênesis 29, 15 e 16. Lia para Raquel, para que Jacó se deitasse com ela. Ou seja, no coração de Jacó, sua esposa era Raquel. Esse testemunho aqui, ó, tá em Gênesis 29, 15 e 16, que diz assim, ó. Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite, e em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Vocês percebem aqui, ó, como Raquel se considerava a esposa de Jacó. Tanto é que ela é que dava autorização ou não para que Jacó se deitasse com a Lia, com a outra esposa. Continua no verso. Ó, quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Tá vendo, gente? Quem lê isso daqui, né, pode até pensar assim, olha só, as mulheres, né, no caso Raquel, é quem tinha poder sobre Jacó, da mesma forma como foi Sara, lembra né, no testemunho anterior que a gente leu. Interessante, né? Porque a mulher é que tá dizendo aqui, ó, hoje você se deitará com Lia. E Jacó foi lá e se deitou com Lia. Olha só que interessante, né? Será que Raquel ia ser considerada, né, digamos assim, feminista pelos homens de hoje? Pelos que se dizem os novos patriarcas? O que vocês acham, hein, gente? Será que ela ia ser rotulada dessa forma?
por causa dessa fala aqui. É por isso que nós temos que tomar cuidado, né, com os nossos julgamentos, com rótulos que a gente dá para outras pessoas, né, baseado no nosso próprio coração. Então, outra situação aqui, ó. Quando Jacó encontrou-se com Esaú, depois de um tempão que eles estavam, né, separados e brigados, ele deixou Raquel e José por último, dando assim preferência para a descendência deles, como está em Gênesis 29:33, que diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seu filho à frente. Ou seja, se desse errado, eles morreriam primeiro. Depois colocou Lia e seus filhos. E depois, por último, colocou Raquel com José. Ou seja, se desse tudo errado, se Esaú matasse todo mundo, ia matar primeiro os filhos das servas, depois ia matar os filhos da Lia, e por último, ele foi usado para prefigurar o Messias na salvação do seu povo. Todos os outros filhos fizeram o que era mal, principalmente vendendo José como escravo. Mas nós sabemos que todas essas coisas contribuíram para os planos do Criador, porque há quem fale, então Abraão era um adúltero, então se o casamento poligâmico não é algo bom, então será que o Criador usou algo ruim para fazer o seu plano? Gente, a história, todo o testemunho está cheio de homens e pessoas falhas. Da descendência dos patriarcas, vieram pessoas que fizeram o que era mal ao Criador também. Veja que, inclusive, na genealogia do Messias, nós temos uma prostituta, Raabe, uma ex-prostituta. E também uma estrangeira, Ruth. E por que isso, gente? Para que pela transformação da vida delas, nova criatura o nome do Altíssimo fosse exaltado. Todo o Antigo Testamento, todas as antigas escrituras, elas revelam a misericórdia do Pai. Elas revelam a misericórdia do Pai para com o seu povo. Né? Então, aqui, ó. Quando Jacó pensou que José estava morto, o que aconteceu? Benjamim, o outro filho de Raquel, se tornou o seu filho favorito. Por quê? Porque Raquel era a esposa amada. As consideradas esposas no coração de Jacó. Mas, né, eram mulheres que levantaram descendentes a ele. Mas a esposa, aquela mulher com quem ele se tornou uma só carne, foi com, não é? E aqui, ó, nós temos um outro testemunho aqui, ó, lindo, de Eucana, Ana e Samuel. Eucana tinha 2 esposas. Mas quem era a esposa amada? Ana. Vamos ver aqui esse testemunho, ó. Eucana era um homem da tribo de Levi, mas era chamado Efraimita, porque o território que lhe coube foi na tribo de Efraim. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina deu-lhe vários filhos. Ana, contudo, era estéril e não lhe dava descendência. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Né? Porém, a Ana dava uma parte excelente, dava o seu melhor, porque amava Ana
embora Yahuá lhe tivesse cerrado a madre. Tá vendo? A esposa amada, o casamento místico, uma só carne, pelo amor, foi Ana. E a outra mulher, a menina, qual eram os propósitos? Eram terrenos, de levantar descendência, né? Uma figura dos israelitas. Nós sabemos que nem todos os israelitas podem ser chamados de filho do Criador. Né? E aqui, ó, 1 Samuel 1, 4 a 6. E a sua rival, a sua adversária, a sua diaba, né? Porque diabo também é adversário, excessivamente provocava a Ana para irritar. Porque o Criador, porque Yahweh lhe tinha cerrado a madre, né? Porque ela não poderia dar filhos. O que isso quer dizer? Será que Yahweh não dava filhos a Ana porque ele não gostava dela? O que vocês acham? Não, gente, é porque existia um propósito. Tanto é que depois, pela oração e súplica de Ana, o Criador a abençoou. Com quem? Com Samuel. O famoso profeta Samuel, que veio a se tornar um grande servo do Criador. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Todos os propósitos divinos, por mais que no começo pareça ser algo ruim, né? Porque Yahuá tinha cerrado a madre de Ana. Ana não deu, né? Não estava dando descendentes ao seu marido. E no tempo oportuno, o pai deu-lhe Samuel. E depois deu-lhe também outros descendentes. Olha que coisa linda, né? E Samuel, o filho dela, né? O filho abençoado, foi um grande servo do Criador. Olha que lindo isso, gente. Né? Então, Eucana tornou-se pela providência divina o pai de Samuel, considerado o último juiz do período dos juízes na história política de Israel. Então, vocês estão vendo, gente? Ó, a esposa amada, a princípio era estéril, não podia dar filhos. Mas quando o pai abriu a madre, os seus filhos se tornaram grandes entre o povo. Assim também foi com Raquel. Raquel estéril, mas o seu filho Jacó, o seu primogênito, se tornou grande na história do povo. Da mesma forma que Ana, que era estéril, mas quando o pai a abençoou, seu filho também tornou-se grande. Tá vendo, gente? Que bonita. Olha aqui. Então, nós vemos aqui, ó. O ideal de casamento é o monogâmico. Este é o casamento ideal, abençoado, não é? Vamos ver aqui, ó, onde nas escrituras nós vemos aqui o primeiro homem que teve 2 esposas. Quem era? Gênesis 4:17. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque, filho de Caim. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Mijauel, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha aqui, onde aparece a primeira vez esse negócio de 2 esposas. Em Lameque, descendente de Caim. Será que Lameque era um homem bom ou mau? Vamos ver. Uma das esposas chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zilá. Ouvi-me, vós mulheres de Lameque.
Escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Olha aqui o caráter de Lameque. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Então, aqui nós já vemos um coração endurecido, soberbo, exaltado. Não é? Aqui é o primeiro testemunho que nós vemos nas Escrituras a respeito de um homem que teve 2 mulheres. Foi um descendente de Caim. E para finalizar, vou ler aqui esse post que eu postei lá no canal de Volta à Raiz. Quem quiser saber mais a respeito desse tema, acessem o canal de Volta à Raiz lá no Telegram, tá bom? Então vamos lá. O casamento patriarcal por amor é monogâmico. Este é o casamento agradável diante do Pai. Um homem e uma mulher. O resto é gambiarra. Me perdoem, né, esse termo, mas eu utilizei esse termo, né, para que pudesse ser melhor entendida essa questão de ter mais esposas, né? A Torá jamais encorajou a poligamia e sempre deixou claro que casamentos poligâmicos carregam problemas. Veja o que está escrito em Deuteronômio 17:17. O rei não deverá tomar para si mulheres. Se o fizer, desviará seu coração. Olha aí a consequência do ter várias mulheres. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Mas daqui foi o próprio conselho do Criador. Está na Torá. Se o rei não deve tomar para si muitas mulheres, o rei que tem possibilidade de dar sustento e levantar muitos descendentes, se o próprio rei não deve tomar para si muitas mulheres, quanto mais aquele não tem condição de prover sustento a várias mulheres, não é verdade? O casamento monogâmico é o tipo de casamento ideal e criado diretamente pelo Eterno na figura de Adão e Eva. E qual que é o mandamento? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, está em Gênesis 2:24. A inclinação à poligamia para os dias de hoje só revelam dureza de coração e inclinações luxuriosas da carne. Infelizmente, alguns têm se utilizado da própria Torá para dar legalidade a esses desejos pecaminosos, como se fossem coisas naturais. Gente, nós vivemos segundo o Messias, não segundo o primeiro Adão. O Messias deixou claro e confirmou que no princípio da criação, o Altíssimo fez homem e mulher para ser uma só carne, como está escrito em Mateus 19:4-6. O Messias disse: vocês não leram que no princípio, Yahuwá, o Criador, os fez homem e mulher, e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. São duas pessoas, um homem e uma mulher, que se tornam uma só carne. Não é um homem e 3 mulheres, nem 4 mulheres, nem 5, é uma só carne. O Criador, ele não se contradiz nos seus mandamentos. E é por isso que nós vemos aqui, ó, Abraão foi uma só carne com Sara, Isaac foi uma só carne com Rebeca, Jacó foi uma só carne com Raquel, e José uma só carne com Azenate. Não é? De acordo com as Escrituras, os homens são chamados para serem imagem e semelhança do Messias ressurreto. O segundo Adão, que mesmo sem culpa, entregou a sua vida para a igreja, uma figura da mulher. Mesmo sem culpa, ele se entregou para redimir a igreja que andava em seus pecados e delitos. Né? Mas nós vemos que muitos homens, eles estão preferindo continuar com a mentalidade do primeiro Adão,
que culpa a mulher por todas as mazelas da vida. Não é isso que nós estamos vendo hoje em dia, gente? Os homens escritos na Torá e demais livros que praticaram tipo, de poligamia enfrentaram problemas e consequências seríssimas. Abraão, Jacó, Isaac, Eucana, rei Davi, rei Salomão e por aí vai, não é? Então é isso, gente, espero que essas informações ajudem vocês a meditar em relação a esse assunto, tá? Para que vocês mesmos possam chegar às suas próprias conclusões a respeito do que seja realmente o casamento patriarcal ensinado nas Escrituras. Aí, um abraço e fiquem na paz do Altíssimo Soberano Yahuwá, pelo testemunho do Messias ressurreto, seu Filho, nosso Salvador, Yahushua Mashiach.